Desigualdade social e racismo andam juntos. No Brasil, o racismo é um mecanismo de estratificação social, que naturaliza o privilégio dos brancos e o desprestígio dos negros. Os negros são mais da metade da população, porém, são minoria nas universidades, são minoria no Congresso, são minoria nos espaços de poder político e econômico. Os negros são maioria entre os que morrem por arma de fogo ou por negligência no atendimento médico. Dizem que no Brasil a cor não importa, mas piadas racistas continuam frequentes, nas escolas, nos programas de TV, até em eventos esportivos. A sociedade não se surpreende quando vê um negro sendo preso, torturado ou assassinado pela polícia, mas se surpreende quando vê um negro numa posição social de prestígio. O tema racismo continua sendo um tabu em nossa sociedade. Meu nome é Gabriel Rocha, sou mestre em História Social pela USP e esse é o canal Preto Tu. Meu nome é Flávio Thales Ribeiro Francisco, eu sou doutor aqui pela Universidade de São Paulo. Meu nome é Renata Ribeiro Francisco, eu sou doutoranda da Universidade de São Paulo. Eu sou a Marta Sobral, ex-jogadora de basquete e sou secretária de Esporte e Lazer aqui em Santander, licenciada. Todo lugar que você vá, você sempre ouve alguém falando alguma coisa a respeito de racismo. Infelizmente, o Brasil ainda é racista, por mais que fale que não, eu só ponho uma capa, né? Fala que não tem racismo, que a gente não tem preconceito em relação a nada e a ninguém. E no fundo, sempre tem alguém que tem preconceito. Esse racismo ele existe, mas ninguém consegue dizer, afirmar se é racista ou não. É como se fosse algo abstrato. As pessoas elas não conseguem entender isso como algo que perpassa as relações sociais. Durante muito tempo, nós enquanto sociedade, nós tivemos problema para reconhecer o racismo brasileiro. Essa ideia da existência do racismo acaba sendo substituída por outros termos, as pessoas se esquivam da discussão para não entrar nessa questão que é tão sensível e ao mesmo tempo violenta. Porque existe uma ideia de democracia racial, de que todos nós somos iguais perante a sociedade, que todos nós desfrutamos dos mesmos espaços, temos os mesmos direitos. E o Brasil, ele é um país que se construiu a partir dessa ideia de democracia racial e existe uma dificuldade de desconstruir essa ideia, mesmo que nós tenhamos no plano acadêmico tantos estudos sobre isso, que tentam desmistificar isso. A gente teve sempre na cabeça a ideia de que o problema racial estava na África do Sul ou nos Estados Unidos, então a gente foi montando e estruturando uma ideia de relações raciais e de racismo que estava relacionado com as experiências negras nos Estados Unidos, ou seja, os norte-americanos são racistas, os brasileiros não. Então, um grande desafio, e seja o desafio dos militantes negros no Brasil, no pós-abolição, e também a contribuição das ciências sociais, foi no sentido de desvelar os conjunto de práticas, o modo como se constitui uma hierarquia racial no Brasil, que é distinta do modo como se constitui uma hierarquia racial na África do Sul, nos Estados Unidos. De certa forma, você tem uma normalidade que ela é orientada pela experiência dos brancos brasileiros. E o tempo todo, isso é um aspecto do racismo brasileiro também, de como os negros, o tempo todo, eles precisam se ajeitar, seja no sentido da estética, né? Porque se tem uma valorização da beleza branca, seja no sentido da intelectualidade, enfim. Ser negro no Brasil é sempre tentar negociar com essa branquidade brasileira. No Brasil, brancos e negros são muito próximos, interagem nas classes sociais e tal. E, de fato, isso há uma realidade, há uma certa realidade nisso. Mas, de outra forma, para além dessa interação, principalmente quando você pensa nos negros, é uma interação que é mais na pobreza, né, com os brancos pobres. Quando o negro ele entra numa trajetória de mobilidade social, ele consegue perceber essas tensões, porque aí ele vai percebendo que tudo que ele imaginava que era um problema de classe,
na verdade, é um problema de raça. O fato dessas pessoas negras estarem fora do lugar, né? E o fato de que esse lugar ele é permeado por uma certa branquidade. E eu já sofri preconceito, sim. Eu comecei a jogar basquete com 14 anos no Hebraica, em São Paulo. E quando eu chegava lá, a gente chegava para entrar no mesmo lugar e sempre pedia para eu entrar para o lado contrário, pelos fundos. As minhas amigas entravam pela porta principal da Hebraica, que é um lugar bonito, né, lá em Pinheiros. E eu sempre tinha que entrar para o lado de trás. Eu não entendia, sabe? Muita coisa que hoje eu vejo que era preconceito e eu não entendia. Há um avanço no sentido de desconstruir a democracia racial e há uma disputa sobre a identidade nacional que está em aberto, com debate sobre um Brasil multirracial, sobre uma diversidade racial brasileira. E por outro você tem que é um trabalho que ele é um trabalho muito mais árduo, que é o trabalho de promoção da igualdade racial, que aí já é um outro momento, porque uma coisa é você reconhecer simbolicamente, outra são as pessoas privilegiadas passarem a se engajar na promoção de igualdade, que é muito mais difícil. Que dentro da hierarquia de direitos, a população composta pelas mulheres e pelas mulheres negras, elas estão na base, né? Primeiro vem os homens brancos, depois vem as mulheres brancas, os homens negros e, por fim, a mulher negra. Então, ela está na base ali, destituída de todas as questões de privilégios e de direitos, passando pela questão de gênero, por conta de vivermos numa sociedade extremamente patriarcal, por conta das questões de raça, pela mulher negra ser vista como destituída de inteligência ou de limitações sociais, até onde ela pode seguir, e pelas questões sociais. No nosso caso, mulher, eu como ser mulher e negra, é mais difícil ainda, porque você tem que provar ainda a sua capacidade, e porque você ser mulher ainda já tem esse negativo de ser mulher, de querer conquistar ou ter um cargo que realmente antigamente era de homem, né? Então fica difícil. Como você tem modalidades que são racializadas, por exemplo, se você pensar a natação, e aí vem um aspecto muito importante que é o aspecto de infraestrutura, né? Porque você não consegue construir uma piscina com poucos recursos financeiros. Ao longo dos anos, né, e só recentemente, a gente vem desconstruindo essa ideia de que natação não é um esporte para negros. Principalmente porque a gente vem acompanhando a participação maior de nadadores negros, seja nos mundiais de natação ou seja nos Jogos Olímpicos. Há um debate nos Estados Unidos, né, que não tem relação biológica com o fato de os negros, uma biologia específica dos negros que os impede de nadar, mas pelo fato de eles não terem historicamente acesso a essas piscinas. E é uma questão que aparece também no caso do Brasil, porque você pensar piscina ainda é uma estrutura associada aos condomínios, e os condomínios estão associados à experiência de uma classe média brasileira que é majoritariamente branca. Então tem essa questão de como se racializa, né, esses esportes. A gente vê uma população de técnicos negros muito pequena. E se a gente imaginar que grande parte desses ex-atletas são compostos por negros, por que nesse momento de ascensão esportiva, né, de sair do espaço do campo de futebol para seguir uma outra trajetória de comunicação, de servir ao jornalismo, a gente não identifica, a gente não observa a presença dessas pessoas num outro espaço. Então a gente percebe que no campo do esporte há uma separação, uma distinção que diz até onde esse atleta negro pode ir e as limitações dele nesse espaço de privilégio, né? Quando dois apresentadores são negros numa Rede Globo, vira manchete, porque o primeiro negro que apresentou a Rede Globo no horário nobre, por que não? Nos Estados Unidos existem vários negros que apresentam o programa de televisão. É como se eles decretassem que os jogadores negros, os esportistas negros de outras áreas, não tivessem a habilidade ou a formação necessária, exigida, para se trabalhar em determinados espaços de privilégio. A gente não sabe o valor que a gente tem, sabe? A gente tem que se valorizar mais. A gente tem que fazer também os nossos horizontes serem abertos, né?
Não pode ficar esperando os outros também, porque nada vem de graça. Para nós, então, eu falo para nós negros, mulheres, tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. Então, a gente tem que correr e firmar ali que aquilo lá é o seu, que você tem capacidade e vai correr tudo bem. É bem interessante, porque quando a gente pega o caso da Rafaela e pensar o lugar da mulher negra no esporte, nos remete a uma discussão anterior, que é a ideia da mulher como musa do esporte. As mulheres são sempre associadas não só como esportistas, mas como musas. Existe sempre essa questão do rótulo, de projetar as mulheres a partir da sua beleza física. A gente começa a pensar o lugar da mulher negra, que ela é uma mulher negra que não compartilha daquela estética branca, que não compartilha de uma estética ser considerada uma mulher bonita. E a partir dessa ideia de que ela não compõe essa estética, que ela não tem um comportamento feminino, que é o que se busca da maioria das atletas, a gente pode pensar e comparar a situação de racismo que a Rafaela passou com a situação que a Serena Williams passa dentro do tênis. Fazendo uma comparação entre as duas foram chamadas de macacas. As duas foram rejeitadas enquanto representantes dos seus respectivos países. Como, às vezes, o racismo ele se manifesta de maneira implícita e explícita, né? E ela sofreu e foi obrigada a passar, né, por essa face do racismo brasileiro que, em alguns momentos de tensão, se manifesta de maneira explícita. Mas eu continuo lutando, a gente tem que continuar lutando. Minha Rafaela é uma pessoa que é uma lutadora. É uma mulher, uma menina, né? Porque 24 anos para mim é uma menina que saiu da Cidade de Deus, que é uma comunidade também carente. Então, você consegue fazer diversas leituras sobre a Rafaela. A Rafaela é um símbolo muito forte, mas o que fica é esse fato de ser uma mulher negra, homossexual, que enfim, foi obrigada a encarar toda essa convergência desses problemas, né, de raça, de sexualidade, de gênero, de classe. Eu acho que, lógico, a gente ainda está muito aquém e muito subrepresentada enquanto mulher negra nos espaços de poder. Mulheres negras, elas podem ser médicas, elas podem ser psicólogas, elas podem ser o que elas quiserem. Eu acho que essa é a grande mensagem. O lugar do negro é onde ele quiser estar, é onde ele quiser ficar. E acreditar em você, acreditar que você é capaz, acreditar que você tem capacidade de fazer uma faculdade, chegar num lugar importante. Não é ser famoso de televisão, é ser importante para você. Isso é importante para a sua família, para os seus amigos e para nós da comunidade negra. Pense sempre nisso, que o que você está fazendo para você vai refletir para toda a comunidade negra desse mundo. Porque a gente está aqui para ser feliz também. Chega de preconceito, a gente não aguenta mais isso. Sabe, as pessoas têm que respeitar, a gente levanta cedo também, a gente treina pra caramba, quem é atleta, a gente estuda pra caramba, quem é estudante. A gente faz a mesma coisa que qualquer outra pessoa faz, então a gente só quer um pouco de respeito, deixar a gente fazer o que a gente sabe fazer. Só isso.